vai nem dar presença hoje. Bom, então a gente vai começar hoje o nosso último encontro do ano. É um ano muito proveitoso, um ano muito especial para o Interveps. A gente voltou com algumas atividades acadêmicas no presencial, mas a gente continuou aqui a discutir vários assuntos. E esse ano a gente teve um recorte temático de juntar os nossos temas que falam sobre o tema do nosso grupo com a arte. Então, todas essas reuniões que estão aí disponíveis no YouTube, elas são muito importantes para nós, porque mostram outro pilar em direito e vulnerabilidade sobre a partir da arte que a gente acredita muito e que a gente estuda muito aqui enquanto grupo. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Tamires Petrizzi, que é a nossa monitora e a nossa secretária do grupo. Então, ela vai apresentar tanto o grupo dela de expositor quanto o tema. Tá bom? Tamires, a palavra é tua. Oi, gente, boa noite. Que responsabilidade fazer a última reunião do grupo. Eu passei o ano inteiro pensando em como que ia ser, e eu acho que foi proposital que o professor e o Marco me deixaram por último, porque sabem que eu funciono na base da ansiedade do surto, né? Mas, enfim, espero que seja uma reunião muito proveitosa para todos vocês, que a gente possa construir pesquisa, direito e arte juntos. E antes de começar, eu quero agradecer o pessoal do meu grupo, eu já vou iniciar aqui a apresentação. Quero agradecer ao Matheus, a Olivia, a Isadora, a Jéssica, que toparam participar da exposição da reunião numa sexta-feira, quase Natal. Agradecer a todo mundo que está aqui. E diferente das outras exposições, que às vezes começou pela arte ou terminou pela arte, como a gente vai trabalhar com um poema hoje, eu decidi fazer a leitura dele no começo, daí a gente vai passar para a exposição e no final a gente volta para a análise da obra. Eu acho que fez mais sentido assim, porque a intenção é que vocês pensem no poema ao longo da exposição e vão relacionando o que tem de direito ali em Carlos Drummond. Então, espero que funcione. A gente vai falar, então, sobre a efetividade dos direitos humanos, se ela é afetada pelo estigma social, e a nossa obra em debate é A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade. E antes de passar para a leitura, só situar vocês na exposição, a Jéssica vai falar um pouquinho sobre o que é o estigma social, a Olivia vai falar sobre quem é afetado pelo estigma social, o Matheus vai trazer o conceito de direitos humanos e qual é o atual cenário dele no Brasil, a Isadora vai responder a pergunta do nosso tema, se a efetividade ela é afetada pelo estigma. E no final, como eu falei, eu volto fazendo a análise da obra. Então, agora já vou passar para a leitura. A Morte do Leiteiro faz parte do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, e foi publicado em 1945. Então, é uma informação muito importante, porque no final eu vou voltar a falar sobre a década de 40. Então, passando para a leitura. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com a sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens, no sono, que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca. Não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo nem o moço leiteiro ignário, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo. Avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir.
Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame o médico. Polícia não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos Aurora. A Morte do Leiteiro, Carlos Drummond de Andrade. E agora, passando para a exposição, a Jéssica vai começar. Vamos lá, então. De maneira inicial, o estigma ele é definido como uma cicatriz no corpo, causada por alguma ferida ou machucado, de ordem natural ou não e de profundidade razoável, mas suficiente para que as marcas sejam permanentes. Poderiam ser de ordem natural, com o nascimento ou desenvolvido ao longo da vida. Esse termo é utilizado há muito tempo, e um dos relatos dos tempos que a gente tem é no Império Romano, que estigma era uma prática pela qual uma marca era impressa na pele de uma pessoa para indicá-la como escravizada. Geralmente era usado um ferro em brasa para tal fim. Essa marcação também servia para identificar criminosos e sinalizar membros de um mesmo grupo. O estigma social ele vem na mesma linha, a de denotar marcas, mas com a inclusão da palavra social nos traz a questão de que o estigma social vem a ser tudo aquilo que está em desacordo com o que é considerado normal. Claro que este normal parte de pressupostos ditados pela sociedade, ou seja, é tudo aquilo que foge de um padrão social e cultural. Pode mudar. É possível perceber que, ao se tratar de um estigma, há uma relação tênue entre atributo e estereótipo. As grandes consequências do estigma social é que os estigmatizadores, a fim de amenizar a situação daqueles que não estão nos padrões impostos pela sociedade, os enquadram em uma condição estragada ou diminuída, isso é, como diz Goffman, cria-se uma teoria do estigma, ou seja, é dado vida a uma ideologia para explicar a suposta inferioridade daquele que é diferente do padrão e indicar o perigo que essa pessoa representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as classes sociais. É importante lembrar que, muitas vezes, nem todos os atributos daquele que é diferente é levado em consideração, pois prestam atenção apenas naqueles que divergem do estereótipo, que é criado para determinadas pessoas. Pode passar também. Aqui a gente fala sobre os 3 tipos de estigmas com base no que Goffman relata. Em primeiro lugar, as abominações do corpo, que inclui-se as várias deformidades físicas. Em segundo, a gente põe as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixão tirânicas ou naturais, crenças falsas ou rígidas, desonestidade, que aqui inclui distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualidade, desemprego, tentativa de suicídio e comportamento político radical. Já em terceiro, há os estigmas tribais de raça, nação e religião. E são aqueles que são suscetíveis de preconceitos geracionais, ou seja, eles podem ser transmitidos a gerações adiante. E é interessante ressaltar a atenção que Goffman dá ao indicar que os exemplos possuem a mesma característica, ou seja, o indivíduo que poderia ser recebido na sociedade de forma normal não é por possuir traços diferentes daqueles que a sociedade havia previsto.
Por isso, afasta-os e de entrar em contato e, por consequência, destrói a possibilidade das pessoas de inclinarem os olhares para outros atributos que eles possuem. Pode passar. Também é possível perceber, através da leitura do livro de Goffman, que há uma relação de causa e consequência. Os normais propagam o estigma e os estigmatizados, em suas atitudes, apenas respondem àquilo que são expostos. Os padrões colocam como uma condição de piedade e os inferiorizam, além de inferir uma série de outras condições a partir daquela que indica ser um estigma. Há um relato no livro, na página 8, que demonstra essa situação e merece prestígio. Abre aspas. Alguns podem hesitar em tocar ou guiar um cego, enquanto que outros generalizam a deficiência de visão sob a forma de um gestalt de incapacidade, de tal modo que o indivíduo grita com o cego como se ele fosse surdo, ou tenta erguê-lo como se ele fosse aleijado. A partir disso, dessas situações a que eles são expostos, a consequência desse comportamento, que são as consequências do comportamento inicial dos padrões, as respostas dos estigmatizados vêm através de duas vertentes, né? A primeira a gente pode indicar que seria de ordem interna. Eles tentam corrigir diretamente o que considera a base objetiva do seu defeito, ou seja, uma pessoa fisicamente deformada se submete à cirurgia plástica, uma pessoa cega a tratamentos oftalmológicos, clareiam a pele e esticam o corpo. Nessa parte, há uma predisposição à vitimização, e nisso traz um fato de que eles dedicam um grande esforço individual ao domínio da área de atividades destinadas a eles. Em segunda ordem, a gente pode dizer que é a questão externa, que são as respostas que quando eles entram em contato efetivo com aquele que é padrão, as respostas deles vêm através de um sistema defensivo. Isso ocorre pelo fato de que quando eles entram em contato, eles não sabem qual é a reação e como os padrões irão identificá-lo. E, por conta disso, os levam a respostas ríspidas ou até mesmo silêncio. Espero que eu tenha explicado para vocês o que é o estigma social e eu passo a palavra agora para a Olivia, dar continuidade ao trabalho. Bom, então, dando continuidade, dá para me escutar certinho? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre quem são os afetados pelo estigma social. Mas antes de falar quem são os afetados hoje em dia, cabe fazer um retrospecto de quem eram os afetados antes. E para isso a gente começa com Lombroso, que lá por volta de 1900, ele tentou definir quem eram os criminosos. E essa teoria dele, por um bom tempo, foi considerada como verdadeira e também aceita pela sociedade. E ele classificou os criminosos em criminoso nato, criminosos loucos, criminosos de ocasião e criminosos de paixão. O criminoso nato, para o Lombroso, dava para ser apurado pelos aspectos físicos e pelos comportamentos desse indivíduo. Então, para ele, criminoso nato seria quem tem sobrancelhas salientes, por exemplo, braços compridos, pessoas tatuadas, pessoas que são mentirosas, e até ele fala que seriam as pessoas faladoras de gírias. Bom, já os criminosos loucos seriam aqueles que deveriam ser tratados em hospícios. Então, para eles, seriam os alienados mentais, os loucos morais, que seriam considerados os criminosos loucos. E passando para os criminosos de ocasião, seriam aqueles sujeitos que já tinham uma carga genética predisposta para o crime, o que faria com que essa carga fosse ativada, por assim dizer, seria o meio social. Então, esse indivíduo ele teria uma carga genética que faria com que ele fosse para o crime, e essa carga seria ativada pelo meio social, pelas influências que ele tinha na sociedade. E, por último, a gente tem os criminosos de paixão, que seriam as pessoas que viam a violência como um meio de solução de conflitos. Ele fala que seriam as pessoas mais nervosas e que resolvem seus problemas por meio da violência. E depois da teoria de Lombroso, vem a teoria ecológica da Escola de Chicago, que usou como critério para criar um certo estigma a situação econômica e financeira das pessoas. Então, a criação dessa teoria veio com pesquisas em determinadas áreas da cidade,
E essa cidade ela foi dividida em zonas. E dependendo de onde a pessoa morava, em qual zona ela estava localizada, elas podiam ser classificadas como pobres, ricas, possíveis criminosos. Então, se morasse na periferia, a gente poderia saber se era pobre, rico, se tinha propensão para cometer crime. Então, a gente percebe um estigma para o pobre e para o criminoso. E esse estigma a gente consegue ver, infelizmente, até nos dias atuais. E passando para o Goffman, ele estabelece que tem duas categorias de sujeitos estigmatizados. O primeiro seria os desacreditáveis e o segundo seriam os desacreditados. Os desacreditados seriam as pessoas que têm características percebidas como diferentes, então teria uma característica considerada como um estigma, e essa característica é percebida pelas pessoas da sociedade. Então, esses seriam os desacreditados, que têm características diferentes dos normais e que a sociedade consegue perceber essa característica. Já os desacreditáveis, eles também possuem características diferentes das pessoas normais, com muitas aspas, mas que nem sempre são conhecidas e percebidas pela sociedade. E o Goffman, ele diz que os indivíduos que são estigmatizados, eles estão sempre em observação por aqueles normais, por aqueles que não são estigmatizados. E muitas vezes, esses não estigmatizados, eles cobram comportamentos dos estigmatizados que nem eles próprios têm. Então, os estigmatizados, eles estão sempre em constante observação e sendo cobrados para terem comportamentos que nem os normais têm. E quem seria para o Goffman esses indivíduos estigmatizados? Ele fala que seria aquele indivíduo que tem a identidade social real. O que é a identidade social real? É o atributo que o indivíduo de fato tem. Então, para eles, os estigmatizados seriam as pessoas que têm alguma característica que frustra, que não representa a expectativa da normalidade. E para o Goffman, são 3 tipos de estigma. As deformações físicas, que seriam as deficiências motoras, auditivas, os desvios de caráter, que são as pessoas que têm distúrbios mentais, aquelas que são viciadas em drogas, os presidiários, e os estigmas tribais, que são de raça, nação ou religião. Então, para eles são 3, os estigmas, que são as deformações físicas, os desvios de caráter e os estigmas tribais. E esses 3 tipos de estigma que ele classifica não são muito diferentes das pessoas que são afetadas pelo estigma atualmente, como as pessoas negras, as pessoas com alguma deficiência, seja ela física ou mental, as pessoas que possuem HIV, as comunidades quilombolas, indígenas, por exemplo. E o estigma, ele cumpre uma importante função de designar quem pertence e quem não pertence na sociedade. E esses que pertencem são considerados os normais, que não são estigmatizados, eles muitas vezes se consideram superiores, porque eles têm características que não são estigmatizadas. E essas pessoas que se consideram superiores por serem normais, elas pensam que têm autorização para diminuir e excluir o grupo estigmatizado. E uma dessas consequências dessa relação, né, da pessoa normal achar que ela é superior, que ela tem autorização para excluir outras pessoas, é a violação e negação dos direitos ao grupo estigmatizado, como a gente consegue perceber no racismo ambiental. Se puder passar até Miris um slide. E o que é o racismo ambiental? É aquela discriminação que tem com base à raça, onde os danos e os riscos ambientais são dirigidos a determinados grupos. E quem seriam esses grupos? Seriam os mais vulnerabilizados, os que sofrem com estigma. E, além disso, o racismo ambiental ele também diz respeito à aplicação desigual das políticas ambientais. E como está aí no slide, fala que, ao se tratar das injustiças ambientais no Brasil, são nos territórios pobres, das periferias urbanas, visivelmente de maioria negra, e nos territórios indígenas, quilombolas e das outras comunidades tradicionais, que se instalam as indústrias químicas, o agronegócio dos agrotóxicos, as mineradoras, siderurgias, hidrelétricas, termoelétricas, e são majoritariamente esses contingentes os expropriados, os contaminados, os despejados, remanejados, enfrentando direta e imediatamente as perdas e danos colaterais do desenvolvimento econômico.
Então, são nesses territórios, ou seja, nas comunidades negras, pobres e mais vulnerabilizadas, onde são despejados os materiais poluentes, os lixos tóxicos, e onde são feitos os aterros sanitários. E a gente pode pensar que essa alocação dos dejetos, né, do lixo que não se quer mais, é feita de forma eventual, mas, na verdade, os agentes não fazem de forma aleatória, porque eles levam em consideração o elemento racial para a escolha de onde despejar esses materiais indesejados. Bom, então a gente consegue perceber pelo racismo ambiental uma das consequências do estigma, que é violar o direito de determinadas populações. Bom, agora eu passo a palavra para o Matheus. A minha parte de coube é a conceituação dos direitos humanos. Então, a concepção de direitos humanos é sempre progressiva, ou seja, está em constante processo de elaboração e redefinição. Na visão de Canottilho, os direitos humanos, os direitos fundamentais, são denominações empregadas, na maior parte das vezes, como sinônimos. Contudo, ele ressalva que os direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos. Direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico e institucionalmente garantidos e limitados no espaço e tempo. Os direitos humanos, por sua vez, arrancariam da sua própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal. Os direitos fundamentais seriam, portanto, os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. O conceito adotado aqui é o de Norberto Bobbio, que, ao associar a análise dos direitos humanos à história da humanidade, esclarece que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual. O autor ainda ressalta que o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos humanos, não é mais de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. Para contextualizar essa visão da historicidade dos direitos humanos, cabe mencionar um caso, a habeas corpus, no caso do preso político, que Harry Berger, que era militante do Partido Comunista, que em 1937 foi severamente torturado durante o período. O seu advogado, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, exigiu do governo a aplicação do artigo 14 da Lei de Proteção aos Animais numa petição em favor do tratamento humanitário para os prisioneiros. Próximo slide. Trazendo essa realidade dos direitos humanos no Brasil, o relatório elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos aponta que os dados oficiais mais recentes indicam um total de mais de 57 mil homicídios no país no ano de 2018. A comissão alerta para a informação de que jovens entre 15 e 29 anos representam quase 80% das vítimas de homicídio no ano de 2018. E também chama atenção para a conexão entre essas mortes e a parcela da população exposta à discriminação estrutural e os grupos expostos à situação de especial vulnerabilidade social. Nesse sentido, esses homicídios refletem e potencializam a reprodução da desigualdade no país, seja na sua dimensão socioeconômica, com vitimização desproporcional de afrodescendentes e pessoas expostas à pobreza e à extrema pobreza. Próximo slide. A violência seletiva. Ainda com base nesse relatório, a Comissão Interamericana pôde observar que os fatores de risco de vitimização de homicídios associados para raça e classe não são independentes, mas se somam na medida em que incidem sobre pessoas situadas na interseção dessas características, de forma que uma pessoa jovem, que já é estatisticamente mais propensa a se tornar uma vítima de homicídio, corre risco ainda maior se for afrodescendente, do gênero masculino e ou morador de áreas periféricas de grandes cidades. A comissão entende que, nesse sentido, a dinâmica é extremamente adversa para a solidificação de uma cultura de paz e respeito aos direitos humanos no país, pois faz com que segmentos inteiros da população vivam em meio a um sentimento de constante perigo e incerteza. Isso, ademais, gera desconfiança entre as próprias instituições do Estado. No caso do poema de Drummond, por exemplo, o entregador de leite, que foi vítima de homicídio, tinha 21 anos
e residia na periferia da cidade, ou seja, no último subúrbio. Afinal, segundo a crítica social do próprio texto, a violência na cidade é constante e tem a máxima ainda de que ladrão se mata com um tiro. Próximo slide. Aqui vale uma reflexão entre direitos humanos e exclusão social. Para tanto, eu usei a citação, a definição de João Batista Requenhoff, que fala que a exclusão social que violenta a maior parte da população brasileira está a exigir a nossa indignação. Uma sociedade não tem futuro se perde a sua capacidade de se indignar. Nós temos de nos indignar frente à marginalização que sacrifica milhões de irmãos brasileiros. E um dado curioso, pode passar para o próximo slide, que dessa indignação, para que tem vez e voz da população estigmatizada e, portanto, que sofre violação dos direitos humanos, eu trago aqui um dado curioso sobre a morte de pessoas ativistas e defensoras de direitos humanos nesse contexto. Nos últimos anos, observou-se com grande consternação que ativistas e defensoras e defensores de direitos humanos têm frequentemente sido vítimas de crimes de homicídio ou outras formas de violência e demonstração cometidas por indivíduos privados, bem como por agentes estatais agindo à margem de suas atribuições, como no caso das milícias ou esquadrões da morte. A comissão anota que a exposição de defensores de direitos humanos à violência no Brasil tem chamado a atenção de toda a comunidade internacional. Segundo o levantamento da Fundação Frontline, o Brasil teria figurado em 2018 como o quinto maior país no número de homicídios de defensores de direitos humanos no mundo. Vale destaque, na atualidade, os casos envolvendo a defesa no meio ambiente, dos direitos dos trabalhadores rurais e do direito à terra e meio rural. Durante a visita, a comissão pôde comprovar, por informação recebida, sobre o aumento desses casos. De acordo com o relatório publicado em 2017 pela Comissão Pastoral da Terra, durante aquele ano foram registrados 71 homicídios de ativistas ou defensoras e defensores de direitos do campo, o que representou um aumento significativo em relação a 61 mortes dessa mesma natureza em 2016, assim como nos casos de 2015, que foram 50. Por fim, a comissão aduz preocupação com a segurança dessas pessoas, destacando o dever positivo do Estado e da sociedade brasileira de garantir a vida, a liberdade e a integridade física a quem tem direito, como cidadãos do país, e sem as quais não são capazes de exercer suas atividades profissionais, políticas e cívicas. Para dar continuidade ao trabalho agora, passo a palavra para a Isadora. Vocês me ouvem bem? Bom, pessoal, então, eu fiquei incumbida hoje de falar para vocês sobre a resposta, né, dessa pergunta que está orientando o nosso encontro, que é se a efetividade dos direitos humanos fica afetada pelo estigma social, né, que se tem sobre os direitos humanos. E a conclusão que a gente chegou foi que sim, e para essa conclusão nós temos 4 argumentos. O primeiro argumento é que o estigma social quanto aos direitos humanos é de que essa classe de direitos serve apenas para proteger bandido. Alguns autores vão identificar que esse imaginário de direitos humanos, protege bandido e tal, é fundamentado numa postura ideológica que tinha uma certa aversão a movimentos de esquerda durante a ditadura militar. E o resultado dessa associação é o estigma de que os militantes de direitos humanos possuem ideias subversivas, perigosas para a segurança nacional, justamente, né, por sempre procurar denunciar certas atitudes violentas e desumanas praticadas por agentes do Estado, né, daquela época. Outros autores vão entender que o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais por parte do Estado se expressa pela violência policial, e tendo em vista que a sociedade enxerga que o combate à criminalidade é uma função estrita da polícia, sem considerar outros fatores relevantes na formação das pessoas enquanto cidadãs, acaba se criando essa expressão de que direitos humanos é um obstáculo, né, para o cumprimento da tarefa da polícia, que é justamente retirar de circulação os criminosos e as pessoas estigmatizadas
que ameaçam a existência das pessoas de bem, entre aspas, essa expressão. O segundo argumento que a gente traz, né, para justificar a nossa resposta, é de que todo cidadão ele pode sofrer, é passível de sofrer com os arbítrios do Estado. Porém, a sociedade só vai endossar esse arbítrio do Estado quando se dá conta, quando esse arbítrio se dá contra certos grupos estigmatizados. E nesse momento, a violência do Estado automaticamente passa a ter uma certa justificativa. E para falar sobre esse segundo argumento, vou passar rapidinho pelas dimensões de direitos humanos que nós temos. Quando a gente vai verificar lá a primeira dimensão de direitos humanos, a gente tem que seria aquele momento, né, em que a sociedade precisava exigir do Estado a abstenção da interferência na esfera individual das pessoas, né, de forma que seus direitos civis individuais não sofressem com o arbítrio. Quando a gente vai falar em segunda dimensão, a gente já menciona o direito às prestações assistenciais do Estado para garantir a diminuição dos abismos econômicos, culturais, sociais, abismos, por exemplo, em função de aspectos como religião, etnia, etc., de maneira, de fato, a minimizar, né, essas desigualdades. E quando a gente vai falar lá em terceira dimensão, a gente tem que o intuito dessa última seria a tutela da fraternidade, né, entre as pessoas, entre as nações, o respeito ao próximo e a busca de uma universalidade no bem-estar das pessoas. Aí, beleza, quando a gente vai analisar um slogan de uma certa corrente política que vai falar sobre Deus, pátria, família e liberdade, apesar dessa corrente, né, se colocar contra os direitos humanos, identificar os direitos humanos como uma forma de um instrumento de proteger bandido, a gente tem que o culto a esse Deus, qualquer que seja o Deus, ele está protegido pela dimensão de direitos humanos que garante o livre exercício de crença. Quando a gente vai falar sobre a pátria pode ser, né, um direito, uma prerrogativa que está compreendida por uma dimensão de direitos humanos que garante o livre exercício de direitos políticos. Quando a gente vai falar em família, a gente pode falar em liberdades individuais de primeira dimensão, ou a gente pode falar em fraternidade, em universalidade, em bem-estar social de terceira dimensão. E quando a gente vai falar em liberdade, ela está lá na primeira dimensão, que é justamente, né, essa esfera que se exige a abstenção do Estado nas liberdades individuais. Então, por essa questão, a gente consegue notar que o entendimento da expressão direitos humanos acaba não alcançando os cidadãos, né? E por conta desse não acesso à carga valorativa que esse significado tem, os governantes eles acabam conseguindo manipular essa expressão de acordo com as vontades que eles têm naquele momento, né? Isso porque se todo cidadão tomar consciência, né, de que aquele mínimo que ele quer, na verdade se chama direitos humanos, se chama direitos fundamentais, esse cidadão ele vai passar a compreender que os direitos humanos são seus próprios direitos, e ele vai se apropriar dessa categoria de direitos da maneira que ele já deveria ter se apropriado, né, há muito tempo, e talvez até simultaneamente ao surgimento dessas dimensões, né, que a gente foi evoluindo nas dimensões, mas na apropriação desses direitos a gente não evoluiu. Pode passar o slide, por favor. No argumento 3, a gente traz que quanto mais estigmas sociais, maior o encarceramento de pessoas estigmatizadas devido a padrões socioeconômicos. O cárcere é um ambiente de violação de direitos, portanto, quanto maior o encarceramento, maior a distância entre o cidadão e a efetividade dos direitos humanos. Nesse argumento, a gente tem que o estigma social faz com que o grupo estigmatizante crie uma certa barreira entre si e o grupo estigmatizado. E o exemplo disso é uma compreensão que a gente, enquanto sociedade, né, enquanto sistema de justiça, enquanto telespectadores, né, assistindo um programa de TV que mostra, né, o crime do dia a dia, a gente, quando vê uma pessoa pobre, favelada, de repente uma pessoa também preta, portando, por exemplo, 5 gramas de maconha,
isso é considerado tráfico no sistema de justiça, na maior parte das vezes. E quando uma pessoa branca, rica, filha de advogado, filho de juiz, filho de promotor, porta a mesma droga na mesma quantidade, aí foi uma pessoa que se perdeu na vida, porque a separação dos pais fez mal para esse jovem, ou é para consumo pessoal, ele só quer se divertir. Então, quando a gente vai se entender cidadão, né, todos nós, e entender-se enquanto parte de uma sociedade que é passível de erros e acertos perante a lei e o Estado, a gente cria uma visão de totalidade, né? A gente consegue enxergar que o fato, por exemplo, de acontecer isso com uma pessoa favelada e não acontecer com uma pessoa de centralidade das cidades, ou que uma pessoa passando fome, isso influencia, né, o desenvolvimento de toda a sociedade, nosso desenvolvimento enquanto sociedade, e não é um aspecto individual da vida da pessoa, mais longe a gente vai estar de acabar com esses estigmas sociais e, consequentemente, com o encarceramento de pessoas estigmatizadas. Enquanto sociedade, a gente precisa adquirir a perspectiva de que o cárcere, ele é uma camada e faz parte do nosso tecido social e influencia em tudo que a gente tem construído, né? E não se trata de uma jaula para a gente jogar as pessoas lá, esquecer delas enquanto elas precisam, né, cumprir a pena para pagar o que elas fizeram, porque depois elas são pessoas que vão voltar para a sociedade. E se houvessem mais filhos de juízes, médicos, artistas, advogados, de políticos presos por essas questões mínimas, com certeza o cárcere não seria esse ambiente de violação, mas o que as estatísticas nos mostram é que essas pessoas não são as pessoas que estão presas, né? Então, para o cidadão de bem, entre aspas, é muito difícil considerar que o filho, que o sobrinho, que o neto, que o irmão, que o enteado vá cometer certos ilícitos. Então, por isso que a dignidade no cárcere não é uma coisa que interessa a todos. Quando a gente vai, então, para o quarto argumento, ele é o que a incoerência do discurso abolicionista e punitivista da militância dos direitos humanos. Bom, esse argumento para mim é o mais sensível, porque essa incoerência é o seguinte, quando uma militância de direitos humanos está apontando que o cárcere é punitivista, que o Estado é punitivista, que o cárcere é desumano, que é um ambiente de violação de direitos humanos, que é degradante para a pessoa, ele faz com que a militância dos direitos humanos esteja assumindo uma posição de, entre aspas, defender o bandido e aceitar a delinquência. Inclusive, é muito comum a gente ouvir certas expressões do tipo, você está com pena do bandido, então leva para sua casa. Que é um discurso, né, que é regular. Porém, quando a certa militância também, não exatamente as mesmas pessoas, os mesmos movimentos, mas enquanto visão total de militância, acaba falando em racismo ou violência contra a mulher, por exemplo, a primeira ratio, né, dessas pessoas é justamente buscar a exasperação das penas, né, o aumento das penas mais severas. Então, quanto a isso, esse argumento ele parte de uma pesquisadora da USP que se chama Helena Singer, apesar de já ter visto também outros autores com essa mesma crítica, ela fala que essa penalização, né, se tornou o centro do debate em torno dos direitos humanos, e a primeira ação ali buscada pelos movimentos. E ao agir dessa forma, a militância acaba fomentando, né, o apelo punitivista e caindo numa certa contradição. Então, essa crítica dela é justamente a seguinte: como que podem os defensores dos direitos humanos criticarem as prisões e a prática do encarceramento, mas buscar unicamente na punição penal a solução para a redução dessas violações de direitos humanos que a gente enxerga? Então, isso é também um obstáculo, um desafio para a gente, enquanto grupo de pesquisa, né, pensar quando a gente for produzir alguma coisa, ou quando a gente for produzir um simples discurso, né, que a gente precisa se atentar a essas questões. Agora eu vou passar a palavra para a Tamires, que ela vai finalizar o debate, a exposição, perdão.
Bom, gente, então agora eu vou de fato analisar a morte do leiteiro, né, de Carlos Drummond, e antes de começar, são 100 anos de Carlos Drummond, ele nasceu em 1902, ele foi um poeta brasileiro que participou da segunda geração modernista. O modernismo foi um movimento artístico, social, cultural, que buscava quebrar com a tradicionalidade dos outros movimentos artísticos que nós tivemos no país, e a segunda geração é marcada pela fase de concretização do modernismo. Então, os escritores, os artistas, os pintores dessa época trabalhavam fora daquela tradicionalidade, sem pensar em muita organização do poema, em versos, tudo encaixadinho, bonitinho. Eles estavam tentando quebrar isso aqui no Brasil. E também é uma marca do modernismo trabalhar em cima de questões cotidianas, com um pouco de ironia, com um pouco de humor, até dramático. O Carlos Drummond ele vai mais para esse sentido da dramaticidade na escrita. E o poema, como eu tinha comentado no começo, ele faz parte do livro A Rosa do Povo, e esse livro foi publicado ali em 1945, e a gente está na década de 1940 no país. E a morte do leiteiro, ela narra a vida de um entregador de leite que ele acaba morrendo, ele foi assassinado no poema, né? E por que a época é um fator que a gente tem que analisar quando a gente pensa nesse poema da morte do leiteiro? Porque no contexto de 1940, né, tanto contexto histórico, econômico, social em que a gente estava saindo ali da crise de 29 em Nova York, então ali na década de 30 para 40, extrema miséria, pobreza, fome, então tudo isso tem que ser levado em conta, tanto que a morte do leiteiro começa falando que há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo, porque a gente está nesse contexto de miséria mesmo. No Brasil, a gente está sendo governado sobre Getúlio Vargas, então está ali na era Vargas, embora a gente tenha algumas fixações, tipo salário mínimo, ainda assim havia muita fome, ainda assim havia muita miséria. O trabalho estava em uma fase de transição para a indústria, então tinha algumas indústrias que estavam falindo, muita gente desempregada, então é um contexto social, econômico e histórico bastante conturbado. E aqui eu coloquei indivíduo maquinal porque a gente está falando justamente de um trabalhador. O leiteiro é um trabalhador que acorda cedo para ir entregar o seu leite. E aqui começam as percepções do direito na obra do Carlos Drummond. E a gente pode analisar muita coisa sobre muitas perspectivas. Esse poema dele é riquíssimo, porque ele trabalha a questão da propriedade, a questão do trabalho, trabalha também a questão do assassinato desse leiteiro. Ali a gente vê o jogo de cidadão de bem com pessoas que, né, os estigmatizados, cidadão de bens e estigmatizados, quando ele fala que o leite está sendo leite bom para gente ruim. Por quê? Porque esse leite está sendo entregado no subúrbio. Então, quem está no subúrbio é gente ruim. E aí está tudo ligado com a violência seletiva que o Matheus comentou, com o racismo ambiental que a Olivia trouxe, com o estigma social em si que a Jéssica explicou. A Isadora, quando mencionou a questão de que todos nós somos passíveis de sofrer o arbítrio do Estado, isso também é mostrado no poema, porque no poema o eu lírico muitas vezes troca os verbos para se colocar no lugar do leiteiro. Então, peguemos nosso irmão. Por quê? Porque não é só o leiteiro que pode sofrer a violência, não é só ele que pode ser assassinado. Nós também podemos, seja você considerado um cidadão de bem ou não. E um exemplo disso bem recente são essas manifestações inconstitucionais, né? Em que o pessoal pede intervenção militar, isso e aquilo. E aí chega a polícia com bombinha, com gás de fumaça e tal. Você está sofrendo a intervenção do Estado. Era isso que você estava pedindo, então é isso que você está sofrendo, e todos nós somos passíveis. Seja você um idolatrador da figura que está governando o Estado ou não. E no poema ele traz isso. Quando, né, a gente está entregando leite bom para gente ruim. E aí, além dessas questões, também tem o proteger a propriedade. E aqui a gente vê a questão da segurança pública e da violência estrutural também. E a segurança pública, nesse sentido, deixa de ser um dever do Estado e passa a ser um dever individual. E isso também nós temos exemplos recentes de que houve facilitação para que cidadãos civis, né, pudessem se armar para defender as suas propriedades, enfim. O atual governo
facilitou, né, o acesso ao porte de arma, posse de arma. Então, a gente também tem essa questão de segurança pública, porque era um morador que estava dormindo, ouviu o barulho, acordou e deu um tiro no leiteiro. E a questão da estigmatização também é trabalhada em cima do poema, porque ladrão se mata com tiro. Então, é aquela velha história do bandido bom é bandido morto. Então, mais uma vez, a estigmatização aparecendo no poema de Carlos Drummond de Andrade. E aqui, para finalizar essas relações, a gente tem no finalzinho, quando ele fala que é leite, sangue, não sei, nasce a aurora. E o que isso significa? Aqui é uma crítica ao Estado e ao Poder Judiciário, não só ao Poder Judiciário, mas também aos órgãos do Estado, como a polícia, porque no próprio texto fala, quem quiser chamar um médico, que chame, a polícia não toca aqui. Porque ali foi uma pessoa assassinada, que estava estirada na rua, e que o dia, a aurora, esse que é leite, que é sangue, não sei, forma a cor da aurora, é porque nasce um novo dia e ninguém vai fazer nada sobre aquilo. O Estado não está preocupado com mais uma vítima, o Estado não está preocupado com mais um assassinato, a polícia não está preocupada com isso. Então, todas essas questões podem ser observadas no poema Morte do Leiteiro. Eu espero que ao longo da exposição vocês tenham conseguido pegar alguma coisa enquanto os expositores estavam falando e lembrar da leitura do poema. Aqui no final também espero que tenha ficado claro. E antes de finalizar, só quero agradecer a oportunidade ao Marco, ao Renato, por ter me convidado para ser monitora. Foi realmente uma responsabilidade fechar o grupo, porque, né, ou você fecha com chave de ouro ou dá tudo errado. Então, espero que todo mundo tenha conseguido entender bem a ideia e que a gente tenha conseguido analisar a obra e responder a pergunta do tema. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Tamires. Acho que, com toda certeza e sem qualquer outra dúvida, vocês arrasaram, vocês chegaram muito bem ao tema, falaram muitas coisas interessantes. Então, quero só parabenizar, agradecer aí a Tamires, a Jéssica, a Olívia, o Matheus e a Isadora, e vou encerrar a gravação para a gente continuar com o debate, tá bom? Muito obrigado.